Olá, você que está do outro lado da tela. Hoje, vamos nos aventurar por territórios obscuros da internet e da história. Existem gravações que marcaram não apenas por seu conteúdo inquietante, mas pelo mistério que as envolve. Imagens e sons que, de alguma forma, capturam momentos tão perturbadores que deixam marcas profundas em quem as assiste. Não estou aqui para chocar por chocar, mas para que possamos refletir juntos sobre esses fragmentos visuais que revelam tanto sobre nossa humanidade, nossa morbidez e nossos medos mais profundos. Em um mundo onde tudo é filmado, algumas imagens jamais deveriam ter sido registradas. Prepare-se! O que você está prestes a conhecer são 5 gravações que continuam causando arrepios em quem busca entender sua verdadeira origem. Respire fundo. Vamos começar. Imagine-se em Chicago, numa fria noite de novembro de 1987. Você está relaxando em casa, assistindo ao seu programa favorito, quando de repente, a tela é tomada por uma figura usando uma máscara de Max Headroom, personagem popular da época. O sinal da emissora WGN foi invadido por alguém que conseguiu interromper a transmissão oficial por cerca de 90 segundos. O que tornou essa gravação tão perturbadora não foi apenas a invasão em si, mas o comportamento errático e inquietante do intruso. Entre risos maníacos e falas desconexas, a figura balançava a cabeça freneticamente enquanto murmurava frases sem sentido aparente. Havia algo profundamente desconcertante na cena, como se estivéssemos testemunhando algo que não deveríamos ver. Ele sempre foi bom em fazer isso, mas eu sou melhor, disse a figura em determinado momento, referindo-se ao personagem Max Headroom de forma distorcida. O áudio era propositalmente distorcido, com um zumbido ao fundo que intensificava ainda mais a sensação de desconforto. Mais tarde, naquela mesma noite, uma segunda invasão aconteceu, desta vez na PBS, durante a exibição de um episódio de Doctor Who. Nesta ocasião, a figura apareceu novamente, agora com uma luva de metal batendo em suas nádegas expostas enquanto gritava: "E isso é para todos os verdadeiros nerds!", antes que a transmissão voltasse ao normal. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que, mesmo após décadas de investigação, as autoridades nunca conseguiram identificar quem estava por trás da máscara. O invasor demonstrou conhecimento técnico avançado para a época, conseguindo sobrepor-se ao sinal de 2 grandes emissoras em uma mesma noite. Especialistas em segurança digital afirmam que seria necessário equipamento sofisticado e caro para realizar tal façanha nos anos 80. Isso levantou teorias de que poderia ser alguém de dentro das próprias emissoras ou com acesso privilegiado aos equipamentos de transmissão. A comunidade de Chicago ficou em choque após o incidente. Muitos telespectadores, especialmente crianças, relataram pesadelos e medo de assistir televisão nos dias seguintes. A imprensa local cobriu extensivamente o caso, aumentando ainda mais o clima de apreensão. Essa gravação nos mostra como uma simples invasão de sinal pode criar um momento de puro terror coletivo. A figura mascarada, com seus movimentos espasmódicos e risada perturbadora, tornou-se um dos primeiros memes do terror da era pré-internet, sendo lembrada até hoje como uma das transmissões mais inquietantes já registradas. Pensar que alguém planejou, executou e possivelmente está entre nós até hoje, tendo seu verdadeiro rosto e identidade protegidos pelo tempo, torna a gravação ainda mais arrepiante quando revisitada. Na madrugada de 28 de setembro de 1994, o Mar Báltico tornou-se palco de uma das maiores tragédias marítimas da Europa. O ferry Estônia, que fazia a rota entre Tallinn e Estocolmo, começou a afundar rapidamente durante uma forte tempestade. O que poucos sabem é que existem gravações das últimas transmissões de rádio do navio, documentando os momentos finais antes do desastre que tirou 852 vidas. As gravações começam com um tom quase burocrático, quando o capitão do Estônia faz o primeiro chamado de emergência. Sua voz, ainda controlada, reporta problemas técnicos e solicita assistência. Mayday, Mayday, Estônia. Uma pausa. Temos um problema grave aqui. O que torna essas gravações tão angustiantes é perceber como, em questão de minutos, o tom profissional dá lugar ao puro desespero. À medida que a situação se deteriora, podemos ouvir o aumento da tensão nas vozes dos operadores. Os ruídos de fundo mudam drasticamente.
Primeiro, são apenas os sons normais da sala de comando. Depois, gritos distantes, alarmes soando incessantemente e, por fim, o barulho aterrorizante da água invadindo os compartimentos. Estamos inclinando, inclinação severa para estibordo, diz a voz entrecortada do oficial. Precisamos de evacuação imediata. A respiração ofegante entre as palavras revela o esforço físico que estava sendo feito apenas para se manter em pé enquanto o navio inclinava cada vez mais. Particularmente arrepiante é o momento em que o operador de rádio, percebendo a gravidade da situação, abandona os protocolos oficiais e simplesmente implora: "Por favor, venham rápido, há crianças aqui." Essa quebra da formalidade profissional ilustra o momento exato em que a realidade da morte iminente se estabelece. As transmissões terminam de forma abrupta, não há despedida formal, não há últimas palavras heróicas, apenas silêncio. Um silêncio que representa as centenas de vidas que seriam perdidas nos próximos minutos, enquanto o navio afundava nas águas geladas do Báltico. Investigações posteriores revelaram que o navio afundou em menos de 40 minutos após o início dos problemas. A maioria dos passageiros estavam dormindo quando tudo começou, e muitos nunca conseguiram deixar suas cabines. O mar agitado, com ondas de até 6 metros, e a água gelada tornaram quase impossível a sobrevivência para quem conseguiu chegar aos botes salva-vidas. O que torna essas gravações ainda mais perturbadoras são as controvérsias que surgiram após o desastre. Teorias de conspiração sugerem que o navio poderia estar transportando equipamento militar secreto e que explosões teriam sido a verdadeira causa do naufrágio, não falhas estruturais como concluído oficialmente. Ouvir essas transmissões hoje é como testemunhar um momento congelado no tempo, aquele breve intervalo entre a normalidade e o caos total, entre a vida e a morte de centenas de pessoas que tinham planos, sonhos e famílias esperando por elas no porto de destino. Em fevereiro de 2013, uma estudante canadense de 21 anos chamada Elisa Lam desapareceu durante sua estadia no Cecil Hotel, em Los Angeles. Cerca de 19 dias depois, seu corpo foi encontrado flutuando no tanque de água do hotel, após hóspedes reclamarem de água escura e com gosto estranho saindo das torneiras. Mas o que realmente abalou o mundo foi a gravação de segurança divulgada pela polícia, mostrando o comportamento bizarro de Elisa dentro do elevador do hotel pouco antes de seu desaparecimento. O vídeo em preto e branco, sem áudio, tem 4 minutos que parecem saídos de um filme de terror psicológico. Vemos Elisa entrando no elevador e apertando vários botões de uma vez, como se estivesse tentando desesperadamente fazer o elevador funcionar. Mas o elevador não fecha suas portas. É neste momento que o comportamento de Elisa se torna verdadeiramente perturbador. Ela começa a espreitar para fora do elevador, olhando em ambas as direções do corredor, como se estivesse sendo seguida. Seus movimentos são erráticos, quase robóticos em alguns momentos. Em determinado ponto, ela sai do elevador e faz gestos estranhos com as mãos, como se estivesse conversando com alguém invisível no corredor. Suas mãos se movem de forma não natural, seus dedos se contorcendo em padrões que parecem algum tipo de linguagem. O mais inquietante é quando Elisa se esconde em um canto do elevador como se tentasse se proteger de algo ou alguém que a assombra. Seus olhos demonstram puro terror. Depois, ela sai novamente para o corredor, faz mais gestos incompreensíveis e retorna para dentro do elevador apenas para sair definitivamente. As portas finalmente se fecham, mas Elisa já não está mais lá. Ela nunca mais seria vista com vida. O Cecil Hotel, onde tudo aconteceu, já tinha uma reputação sombria muito antes desse incidente. O local serviu de residência temporária para serial killers como Richard Ramirez, o Night Stalker, e Jack Unterweger. Diversos suicídios ocorreram ali ao longo dos anos, e o hotel serviu de inspiração para a 5ª temporada de American Horror Story. As investigações oficiais concluíram que Elisa, que sofria de transtorno bipolar, provavelmente teve um episódio psicótico que a levou a subir até o telhado do hotel, onde ficavam os tanques de água. De alguma forma, ela teria conseguido abrir a pesada tampa do tanque, entrar e depois se afogar, sem conseguir sair.
No entanto, muitos aspectos do caso permanecem inexplicáveis. Como ela conseguiu acessar o telhado, que supostamente era trancado e tinha alarmes? Como conseguiu abrir sozinha a pesada tampa do tanque? Por que as buscas com cães farejadores não detectaram seu rastro no telhado? E, talvez o mais perturbador, por que o elevador parecia funcionar mal apenas quando ela estava dentro dele? Especialistas em comportamento analisaram exaustivamente o vídeo, sugerindo desde influência de drogas até tentativas de se esconder de um perseguidor. Outros apontam para sinais clássicos de delírios paranoicos, consistentes com sua condição médica. Há até quem sugira que ela estaria praticando algum tipo de jogo ou ritual, como o elevador para outra dimensão. Uma suposta brincadeira coreana que envolve pressionar botões específicos do elevador para acessar outro plano de existência. O vídeo do elevador de Elisa Lam continua sendo analisado e debatido até hoje, um lembrete visual perturbador de como a linha entre realidade e pesadelo pode ser tênue. Desde os anos 1970, uma frequência de rádio russa conhecida como The Buzzer, ou UVB76, tem transmitido um som monótono e repetitivo, interrompido ocasionalmente por mensagens codificadas em russo. O que torna essa transmissão particularmente inquietante é que ela continua até hoje, 24 horas por dia, emanando de algum lugar nas proximidades de Moscou, sem nenhuma explicação oficial sobre seu propósito. O zumbido característico da UVB76 é como o pulsar de um coração mecânico, constante, implacável, quase hipnótico em sua regularidade. Um tom grave e abafado que se repete aproximadamente 25 vezes por minuto. Imagine escutar isso ininterruptamente por décadas. Mas o verdadeiramente perturbador são as raras interrupções desse padrão. Em momentos aleatórios, o zumbido cessa. Há um breve silêncio que causa calafrios, e então uma voz humana surge, geralmente masculina, falando em russo com entonação militar. A voz recita sequências de números e nomes em código como Mikhail, Ivan, Boris, 74298. Após transmitir a mensagem, o zumbido retorna como se nada tivesse acontecido. Em 2010, uma das transmissões mais inquietantes foi captada por radioamadores ao redor do mundo. O zumbido familiar parou, mas em vez da habitual voz calma e profissional, ouviu-se uma confusão de sons, conversas ao fundo, cadeiras sendo arrastadas e então uma voz agitada falando rapidamente em russo. A mensagem parecia urgente, quase desesperada, como se algo tivesse dado muito errado na misteriosa instalação. Outra transmissão memorável ocorreu em 2013, quando a estação transmitiu o que parecia ser uma conversa acidental entre operadores. Palavras como objeto e comando foram identificadas, junto com o que soava como ordens militares. Logo após, o zumbido retornou, mas com uma frequência ligeiramente diferente, como se os equipamentos tivessem sido substituídos às pressas. Especialistas em comunicações militares sugerem que a UVB-76 pode ser parte de um sistema de alerta nuclear russo, um canal de comunicação para agentes adormecidos ou um sistema para manter uma frequência ocupada. Uma teoria particularmente inquietante é que o zumbido contínuo serve como um heartbeat. Se a transmissão parar completamente, isso poderia significar que algo catastrófico aconteceu na Rússia, possivelmente o início de uma guerra nuclear. A localização exata do transmissor mudou algumas vezes ao longo dos anos. Radioamadores que tentaram rastrear a origem das transmissões foram levados a instalações militares abandonadas nos arredores de Moscou. Alguns aventureiros que tentaram se aproximar relataram encontros com seguranças armados que os advertiram severamente para se afastarem. Em 2022, após o início do conflito na Ucrânia, as transmissões se intensificaram. O número de interrupções no zumbido aumentou significativamente, com mais mensagens codificadas sendo enviadas. Isso alimentou especulações de que a estação estaria de fato ligada a operações militares russas. O que torna a UVB-76 verdadeiramente arrepiante é sua persistência ao longo do tempo, como uma entidade que se recusa a morrer. O zumbido continua, dia após dia, ano após ano, imperturbável diante das mudanças políticas e tecnológicas.
Escutar essa transmissão é como olhar para um relógio que marca o tempo de algo que não compreendemos, contando para um evento que talvez nunca queiramos testemunhar. A ideia de que, em algum lugar da Rússia, existe uma sala onde microfones permanecem abertos há décadas, captando ocasionalmente conversas não intencionais e transmitindo-as para o mundo, cria uma sensação de vigilância inversa. Não somos nós que estamos escutando a UVB-76, mas ela que está silenciosamente nos observando. Em meados dos anos 2000, um vídeo estranho intitulado I Feel Fantastic apareceu no YouTube, mostrando um manequim robótico feminino chamado Tara, cantando uma melodia simples e repetitiva. À primeira vista, poderia parecer apenas mais um experimento tecnológico bizarro. No entanto, há elementos no vídeo que o elevam a um nível perturbador que poucos conseguem explicar. O manequim, com seu rosto pálido e inexpressivo, veste uma peruca loira e roupas femininas. Seus movimentos são mínimos e robóticos, mas seus olhos parecem estranhamente vivos, como se houvesse algo ou alguém observando através deles. A canção que Tara canta é uma composição eletrônica simples, com apenas algumas frases repetidas. I feel fantastic, hey, hey, hey. I feel fantastic, hey, hey. Hey! O vídeo alterna em duas configurações principais. Na primeira, vemos Tara em um ambiente interno, possivelmente um porão ou sala de estar escurecida, com iluminação precária que cria sombras inquietantes. Na segunda configuração, ainda mais perturbadora, a câmera mostra brevemente um quintal ou jardim vazio com foco em um pedaço específico de terra sob uma árvore. Não há explicação para essa transição, nenhuma narrativa aparente que conecte o manequim cantando ao terreno vazio. A qualidade da filmagem é propositalmente degradada, como se tivesse sido gravada em VHS e digitalizada posteriormente. Há momentos em que a imagem treme ou distorce, aumentando a sensação de desconforto. O áudio também apresenta falhas ocasionais, com a voz robótica às vezes sendo interrompida por estática. Em determinado momento do vídeo, a câmera faz um close extremo no rosto do manequim, focando em seus olhos e boca. É nesse instante que muitos espectadores relatam sentir um mal-estar profundo, como se estivessem sendo hipnotizados ou como se algo estivesse tentando se comunicar além da canção aparentemente inocente. O criador do vídeo, que se identificava apenas como John, nunca forneceu explicações satisfatórias sobre suas intenções. Em raros comentários online, ele afirmava que Tara era um projeto de inteligência artificial experimental, criado para confortar pessoas e ajudá-las a se sentirem fantásticas. No entanto, o efeito conseguido foi exatamente o oposto. Teorias sobre o vídeo proliferaram rapidamente. Uma das mais perturbadoras sugere que o criador seria, na verdade, um serial killer e que o manequim representaria suas vítimas. O jardim mostrado brevemente seria supostamente o local onde corpos estariam enterrados. Esta teoria, embora sensacionalista e sem evidências concretas, ganhou força devido ao tom genuinamente perturbador do vídeo. Análises técnicas posteriores sugerem que o manequim era provavelmente um modelo comercial modificado, não muito diferente dos usados em vitrines de lojas. A voz foi sintetizada usando tecnologia de text-to-speech primitiva da época, intencionalmente desajustada para criar o efeito Uncanny Valley, aquela sensação de desconforto que sentimos quando algo se parece muito com um humano, mas não completamente. Psicólogos que analisaram as reações ao vídeo apontam que seu poder perturbador vem justamente da combinação de elementos aparentemente inocentes, uma canção simples, um manequim, um jardim, apresentados de forma a sugerir algo profundamente errado, sem nunca explicitar o que seria. É como se nosso cérebro detectasse sinais subliminares de perigo que nossa consciência não consegue processar completamente. O vídeo I Feel Fantastic continua circulando pela internet, ressurgindo periodicamente em fóruns de discussão sobre conteúdo perturbador. Mesmo quem o assiste hoje, conhecendo seu contexto e sabendo que provavelmente não há nada sinistro por trás dele além da intenção de assustar, ainda sente aquela sensação inexplicável de que algo está fundamentalmente errado, como se o manequim Tara estivesse de alguma forma observando através da tela.
Nos anos 1960, no auge da corrida espacial entre EUA e União Soviética, os irmãos Judica Cordilha, dois radioamadores italianos, captaram o que alegaram ser transmissões não oficiais de cosmonautas soviéticos que nunca retornaram à Terra. Essas gravações, conhecidas como Lost Cosmonauts, sugerem que a União Soviética teria enviado humanos ao espaço antes de Yuri Gagarin em missões que terminaram em tragédia e foram posteriormente apagadas dos registros oficiais. A mais perturbadora dessas gravações, datada supostamente de maio de 1961, captura os momentos finais de uma cosmonauta feminina. A transmissão começa com comunicações de rotina em russo, com a mulher reportando dados e condições da nave. Sua voz é calma, profissional, como seria esperado de alguém treinado para missões espaciais. No entanto, à medida que a gravação prossegue, podemos perceber mudanças sutis em sua entonação. A respiração se torna mais acelerada, há pausas mais longas entre as frases. E então, em um momento arrepiante, ela percebe que algo está errado. "Estou quente, estou ficando muito quente", ela diz, sua voz agora claramente alarmada. O que se segue é um crescendo de pânico. Entre os ruídos de estática e interferências, ouvimos a cosmonauta relatando que sua nave está entrando na atmosfera em ângulo incorreto. "A temperatura está subindo, não deveria ser assim rápido", ela exclama. Há sons de alarmes ao fundo. Sua respiração torna-se ofegante. Os últimos momentos da transmissão são os mais difíceis de ouvir. A mulher, percebendo seu destino inevitável, alterna entre relatar dados técnicos, como foi treinada para fazer até o fim, e expressões mais pessoais de medo e desespero. "Digam à minha família que os amo", ela diz em determinado momento. E então suas últimas palavras antes que a transmissão seja tomada por estática: "Estou vendo chamas, está tudo queimando". O que torna essa gravação particularmente inquietante é a combinação de elementos técnicos críveis com a emoção humana crua. A cosmonauta não grita histericamente como aconteceria em um filme de ficção. Seu terror é contido, modulado pelo treinamento profissional, o que torna tudo ainda mais realista e perturbador. Historiadores espaciais e especialistas em língua russa têm debatido a autenticidade dessas gravações há décadas. Críticos apontam inconsistências no vocabulário técnico usado e questionam como dois radioamadores italianos conseguiriam interceptar comunicações que as principais agências de inteligência do mundo não captaram. Defensores argumentam que o programa espacial soviético era notoriamente secreto e que missões fracassadas eram rotineiramente omitidas dos registros oficiais. O contexto histórico dá credibilidade à possibilidade de cosmonautas perdidos. Sabemos que o programa espacial soviético operava sob pressão política intensa para superar os americanos, muitas vezes às custas da segurança. Documentos desclassificados após a queda da União Soviética revelaram que acidentes e mortes eram, de fato, ocultados. Particularmente interessante é o caso de Valentin Bondarenko, um cosmonauta que morreu queimado durante treinamento em 1961. Sua existência foi completamente apagada dos registros oficiais até 1986. Isso levanta a questão: se puderam esconder uma morte em solo, quanto mais fácil seria esconder mortes no espaço, onde não há testemunhas? A gravação da cosmonauta perdida nos confronta com algo profundamente perturbador: a possibilidade de mortes solitárias no vácuo do espaço, longe de casa, sem que o mundo jamais soubesse. Imagine estar sozinha em uma cápsula minúscula, vendo a Terra se afastando, sabendo que ninguém virá resgatá-la, que seu nome será apagado da história e que seus últimos momentos de terror serão captados apenas como ondas de rádio vagando pelo cosmos. Seja real ou fabricada, essa gravação toca em medos profundamente humanos, o medo de morrer só, longe de casa, esquecido pela história, enquanto olhamos para o céu estrelado que promete tanto maravilhas quanto terrores inimagináveis. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas profundezas do inquietante e inexplicável. Estas 5 gravações permanecem como cicatrizes na nossa memória coletiva, lembrando-nos dos limites tênues entre o conhecido e o desconhecido.
O que torna estes registros verdadeiramente perturbadores não são apenas as imagens ou sons em si, mas as perguntas que eles deixam sem resposta, os espaços vazios que nossa mente preenche com os piores cenários possíveis. Talvez o mais assustador seja perceber que para cada gravação que conhecemos, existem inúmeras outras perdidas no tempo ou escondidas em arquivos secretos. Há algo profundamente humano em nosso fascínio pelo perturbador, uma necessidade de olhar para o abismo, mesmo que por alguns segundos, e voltar transformados. Espero que estas histórias tenham tocado algo em você, não apenas pelo choque, mas pela reflexão sobre os mistérios que nos cercam. Até a próxima, se você ainda tiver coragem de voltar.